E aí galera, beleza? Hoje a gente começa um estudo sobre as soluções. Então essa é uma aula introdutória onde a gente vai tentar entender um pouco sobre o que é uma solução, como se forma uma solução, a diferença entre soluto e solvente. É disso que nós vamos tratar um pouco hoje, beleza? Então vamos lá. A gente tem dois tipos de mistura só para lembrar, beleza? Existem as misturas homogêneas e as heterogêneas. As heterogêneas são aquelas onde você tem visivelmente, mesmo que ao microscópio, fases diferentes. Você sabe, ainda que você olhe ao microscópio, que ali tem duas ou mais substâncias diferentes, beleza? Uma mistura homogênea é aquela que, mesmo com o microscópio, você não consegue distinguir as diferentes substâncias que tem ali. Pode até haver mais de uma substância ali, ou seja, é uma mistura. Mas mesmo com o microscópio você não consegue distingui-la, você não sabe que ali tem mais de uma substância. Por exemplo, um copo de água com sal perfeitamente dissolvido. Esse tipo de mistura onde você não consegue distinguir entre as fases, só tem uma fase, um sistema monofásico, é o que a gente chama de mistura homogênea ou solução. Então toda solução é uma mistura do tipo homogênea, beleza? É desse tipo de mistura, a homogênea, que nós vamos falar hoje especificamente. Deixa de lado as heterogêneas, foi só para lembrar. Se liga. Então toda mistura homogênea é chamada de solução. E ela é composta de dois tipos de substâncias. Veja, eu não disse duas substâncias, pode ter 1 milhão. Mas ela é formada de dois tipos. Uma se chama soluto, a outra se chama solvente. Quem é quem? Pessoal, por definição, por convenção, ou seja, se entrou num acordo de dizer o solvente é sempre aquele que estiver em maior quantidade. Todas as outras substâncias em uma mistura serão o soluto. O soluto está dissolvido no solvente e, por convenção, solvente é o que estiver em maior quantidade. Nós temos soluções sólidas, líquidas, gasosas, tá? Então, por exemplo, uma solução sólida é o latão, que é uma solução, uma mistura homogênea de cobre e zinco. Mesmo ao microscópio você não distingue o cobre do zinco, você não vê essa diferença, tá? Uma mistura líquida, uma solução líquida, muito famosa hoje em dia, nesses tempos de pandemia, é o chamado álcool 70%, que é uma mistura de água e o etanol, beleza? É uma solução líquida, e por ser solução você não distingue, tá, a água do álcool. Uma solução gasosa é o ar que você está respirando nesse momento, que é composto majoritariamente, na sua maior parte, de nitrogênio, oxigênio e um gás nobre chamado argônio. Esse ar aqui não é o ar que a gente respira, é o elemento químico argônio. Por isso que eu escrevi aqui ar atmosférico para você não confundir os dois, tá bom? Você não distingue o nitrogênio do oxigênio e do argônio, tá bom? Ah, mas pode ter outros gases? Com certeza, e tem. Mas eles são em quantidades muito pequenas comparado ao nitrogênio, oxigênio e argônio. Mas como se forma uma solução? A questão é que para formar-se uma solução, você tem que dissolver o soluto no solvente. E a dissolução é um processo espontâneo. A formação de uma solução é um processo espontâneo. E por quê? Por conta de uma propriedade termodinâmica chamada entropia, que a gente vai ver um pouco melhor lá na frente, por enquanto eu vou te pedir um voto de confiança, a dissolução é um processo espontâneo. Toda dissolução acontece com o aumento da entropia. Por enquanto, entenda a entropia como o grau de desordem de um sistema. Sistema é aquilo que você está estudando, tá bom? É para onde você está olhando naquele momento, é o que você está observando. Quanto mais bagunçado, zoneado, quanto mais desordenado está o sistema, maior a chance daquele evento acontecer. E essa desordem tem um nome bonito, é entropia, tá bom? E volta e meia, uma dissolução também pode acontecer diminuindo o valor da entalpia. A entalpia você já conhece lá da nossa aula de termoquímica. Se não conhece, eu vou deixar o link aqui em cima para você dar uma revisada, tudo bem? A gente pode entender nesse momento a entalpia como uma outra forma de dizer calor, tudo bem? Que é uma forma de energia. Então dá uma olhada. Sendo um processo espontâneo, então por exemplo, o cloreto de sódio, sal de cozinha, ele se dissolve melhor em água do que em gasolina. Existe um aumento maior de entropia do NaCl em água, soluto e solvente, do que do NaCl em gasolina, soluto e solvente. A gasolina é o solvente. A ideia é que para haver uma dissolução, você tem que favorecer que
o solvente, uma molécula do solvente queira se separar de outra de solvente, por exemplo, água de água, e uma partícula do soluto queira se separar de outra partícula do soluto, por exemplo, NaCl de NaCl. Então imagine que você tem um solvente e que existe uma energia, um ΔH, para separar as partículas do solvente. Você também tem um certo soluto e existe uma energia necessária para separar as partículas desse soluto. Quando você vai formar uma solução, você vai juntar o soluto e o solvente. Você vai colocar no mesmo recipiente, por exemplo, um copo, o soluto e o solvente. Existe uma energia associada a essa união. Quando você junta o soluto e o solvente, quando você coloca os dois juntos, tem uma energia associada a isso. Essa energia, que a gente chama de energia ou entalpia de dissolução, ela tem que compensar a separação das partículas solvente-solvente e soluto-soluto. Tem que ser favorável energeticamente separar um solvente do outro e um soluto do outro. E tem que ser mais favorável que o soluto queira interagir com o solvente. Vocês entendem? Dissolver é facilitar, é promover que o soluto interaja com o solvente. E claro, o solvente com o soluto. De modo que a interação entre o soluto e o solvente é melhor, é mais favorável do que o solvente com ele mesmo, por isso que ele se separa, e o soluto com ele mesmo, por isso que ele se separa, e os dois se juntam, certo? Então quando você dissolve o metanol em água, e eles se misturam muito bem, são altamente miscíveis, quer dizer que existe uma forte interação entre metanol, soluto, e água, solvente. E esse tipo de interação se dá pelas chamadas forças intermoleculares. Então você tem, no caso, interações de hidrogênio ou ligações de hidrogênio que favorecem que o metanol prefira interagir com a água do que com ele mesmo. E a água prefira interagir com o metanol do que com ela mesma. Não quer dizer que eles não continuem interagindo entre si, mas a interação soluto-solvente, nesse caso, é muito favorável. Então a dissolução acontece, beleza? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, só para reforçar. A princípio, você tem a interação de água com água, solvente-solvente, interações de hidrogênio. Você tem a interação metanol-metanol, soluto-soluto, que no caso também tem interações de hidrogênio. Quando você mistura os dois, o que acontece é que as interações de hidrogênio, as ligações de hidrogênio, passam a acontecer entre as moléculas do metanol e da água, entre as moléculas do soluto e do solvente. E como essas interações são mais favoráveis do que entre água e metanol, a dissolução acontece, eles são altamente miscíveis. Mas será que isso é sempre assim? Então todo álcool é solúvel em água? É assim que funciona? Não! Então, só para ilustrar o que eu estou colocando para vocês, repara uma coisa. Eu tenho uma série de álcoois diferentes. Se você já teve aula de química orgânica, você vai entender esses nomes. Se você não teve, não se preocupe com eles, tudo bem? O nome não é relevante para você entender o que eu estou dizendo aqui, tá? Se liga. Então, você tem aqui alguns álcoois, tá bom? A diferença de cima para baixo é que eu estou aumentando o tamanho da cadeia carbônica. O número de carbonos e hidrogênios nas moléculas de cima para baixo está aumentando. E que consequência isso tem? Eu quero que você observe que a presença desse OH aqui na ponta da cadeia, em todas elas, dá uma certa polaridade para a molécula, certo? Então essa região da molécula é polar, é aqui que vai acontecer a ligação de hidrogênio, que é uma interação que envolve um dipolo, beleza? Agora o que acontece? À medida que eu vou de cima para baixo, que eu vou descendo aqui nessa tabela, eu estou aumentando o tamanho da cadeia carbônica. E isso vai aumentando a apolaridade dessa molécula. E eu quero que você observe o que isso implica, que consequências isso tem. Você reparou que de cima para baixo está diminuindo a solubilidade daquele álcool em água? Esse símbolozinho aqui, se você não sabe, quer dizer infinito. Quer dizer que em quaisquer proporções que você misture metanol, etanol ou esse tal de 1-propanol em água, vai misturar. Não importa quanto de metanol, etanol ou 1-propanol você coloca em água, vai misturar, vai dissolver, vai formar uma solução. Mas quando você chega nesse 1-butanol, a quantidade já não é infinita. Passou para o 1-pentanol e para o 1-hexanol, a quantidade de soluto, que é o álcool, que você consegue dissolver na água, é cada vez menor. Por outro lado,
o quanto você consegue dissolver num tal de hexano, que também é um solvente, é um líquido, vai aumentando. Repara que a solubilidade no solvente apolar, o hexano, segue o caminho contrário daquele no solvente polar, que é a água. Claro, por quê? Porque à medida que você vai indo do metanol até um hexanol, você vai aumentando o tamanho da cadeia. E a parte apolar vai tendo um papel maior, um papel de mais destaque. Então a característica apolar daquele álcool vai sendo mais relevante, mais significativo. E eles vão ficando mais parecidos com o hexano. Se eles são mais parecidos, gente, a força intermolecular entre eles é mais parecida e a chance de eles interagirem um com o outro é maior. O 1-hexanol é muito mais parecido em termos de força intermolecular com o hexano do que o metanol com o hexano. Por isso que um hexanol dissolve melhor no hexano do que em água. O metanol tem uma característica de polaridade muito mais semelhante à água do que o hexano. Por isso que é o metanol que dissolve infinitamente em água, mas muito pouco em hexano. Beleza? Essa é a ideia, tá bom? Então, para entender se a dissolução vai acontecer, pense se as forças intermoleculares que atuam no soluto e no solvente são semelhantes. Você lembra de ter ouvido já na aula, que o seu professor dizia alguma coisa assim, ó? Ah, semelhante dissolve semelhante. É uma regrinha aí. Semelhante dissolve semelhante. Verdade, mas semelhante em quê? Nas interações intermoleculares, nas forças intermoleculares. Por isso que seu professor explica, sua professora. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. A tendência é essa, porque as forças que eles têm são semelhantes, então para eles interagirem entre si é mais favorável, é mais fácil, beleza? Para fechar então, vamos ver um exercício? Em cada um destes itens, eu queria que você dissesse qual vai dissolver melhor. O cloreto de sódio vai dissolver melhor em etanol ou em propanol? Beleza? O etilenoglicol, olha as fórmulas aí, vai dissolver melhor em hexano ou em água? O dietil éter vai dissolver melhor em água ou em etanol? Queria que você tentasse cada um deles. Qualquer coisa, dá um pause no vídeo e a gente já volta. Então vamos lá. Em outras palavras, é para a gente determinar então qual é o melhor solvente para aquele soluto. Metanol ou um propanol é o melhor soluto para cloreto de sódio. O cloreto de sódio, sendo composto iônico, ele vai dissolver melhor no metanol, que tem uma polaridade maior do que o 1-propanol. A cadeia do 1-propanol já é um pouco maior, já vai começando a apresentar um pouco mais de característica apolar, comparada ao metanol. Etilenoglicol, com esses dois grupos OH aqui, vai dissolver melhor em hexano, um solvente apolar, ou em água, um solvente polar, polar como o etilenoglicol? Em água, né, gente? E o dietil éter, com esse oxigênio entre essas duas cadeias carbônicas aqui, entre esses dois etis, ele vai dissolver melhor em etanol do que em água, porque a polaridade da água é mais alta do que a do etanol. Beleza? Foi isso então, gente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente tenta responder na medida do possível. Valeu, até mais!